galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal Bem-vindo à Faculdade. Eu vou fazer mais um vídeo pra vocês sobre o primeiro semestre em odontologia na Unesp. Roda a vinheta! Não, pera. Bom, eu finalmente passei em odontologia. Eu falei pra vocês nos outros vídeos que era meu grande sonho fazer odontologia. Finalmente eu consegui, eu passei. E agora eu vim aqui pra compartilhar com vocês como foram as minhas experiências nesse primeiro semestre. Bom, o primeiro semestre de odontologia da Unesp aqui de Araraquara é bem sobrecarregado. Não só o primeiro semestre, mas o primeiro ano em si. A grade é bem dividida entre matérias com foco social e matérias com foco biológico. Então, no primeiro semestre, nós temos matérias como anatomia, bioquímica, genética, metodologia científica, bioética, histologia e embriologia e saúde coletiva. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, um resuminho aqui de cada uma delas. Bom, bioquímica é o que todo mundo teme no primeiro semestre, é aquela matéria destruidora, cruel, que não gosta de você. Mas se você teve uma boa base de química no ensino médio, você vai se dar muito bem nessa matéria. Porque é tudo uma questão de associação, é uma questão de entender como funciona a química no corpo, como os processos químicos, como eles estão relacionados, os produtos que eles geram, tudo que basicamente acontece no seu corpo é bioquímica. Então é uma matéria que, embora eu não goste, é uma matéria que é importante saber. Anatomia. A anatomia aqui da Unesp de Araraquara, ela é bem focada na área cabeça e pescoço. Então, como acontece? Quando a gente entra num assunto, por exemplo, músculo ou nervos, a gente vê primeiro geral, músculos, nós vimos quase tudo não, né? A gente vê geral no sentido de vemos músculos da perna, músculos da barriga, músculos do abdômen, e aí a gente vai nas outras 3 aulas, cabeça e pescoço. Pera aí, deixa eu explicar de novo. Primeiro a gente vê, geralmente, um assunto de 4 ou 5 aulas. Então, na primeira aula a gente tende a ver geral, então a gente vê o que é um músculo, qual é a função dele, quais os tipos, se ele é reto, se ele é oblíquo, coisas assim. E nas outras 3 aulas a gente foca mais na região de cabeça e pescoço. Isso acontece nos demais assuntos, como aconteceu em nervos, que a gente viu nervos do corpo, depois a gente focou em nervos da cabeça e pescoço, e por aí vai. A anatomia e bioquímica, junto com genética e histologia, são matérias anuais, que você tem o ano todo, enquanto as demais matérias que eu ainda vou falar são matérias semestrais, você faz um semestre e fecha a matéria. Saúde coletiva. Saúde coletiva é uma matéria que nós temos aqui que veio para repor a antiga matéria que eles chamavam de ciências sociais, se eu não me engano. É bem focado nessa questão de indivíduo por um todo. Meu professor fala muito isso. O indivíduo por um todo, o que é o quê? É ver que o homem, ele tá inserido numa sociedade, que ele tem necessidades, que ele não é só boca. Tende-se com o tempo, o cirurgião dentista fica muito mecanizado naquele processo de o indivíduo e a boca dele, e tratar a boca e tratar o dente, e o nosso professor sempre fala que não é só isso, e não é só isso. Nessa matéria, a gente também pode acompanhar os alunos do último ano, que é o 5º ano, nas clínicas. Então a gente aprende muita coisa, a gente aprende como se portar na frente de paciente, a gente aprende a como tratar o paciente, como organizar a bancada, como fazer toda essa coisa mais básica. Porque o primeiro ano da odontologia aqui na Unesp é matérias básicas, o primeiro e o 2º ano. Então, dificilmente você tem alguma coisa mais relacionada à odontologia em si. Então é difícil você, por exemplo, algumas faculdades, como foi o caso da minha prima, que no primeiro ano ela já tinha dentística, no 2º ela tinha endo, então ela já tinha um contato com o paciente, ela já tinha um contato com o manequim. Nós não temos isso. Isso pra nós só começa no 3º ano, que é quando vão vir as primeiras clínicas de dentística, de endodontia. A gente fica numa sofrência. Então essa matéria de saúde coletiva vem pra isso, pra auxiliar a gente, pra gente ver o que é odontologia sem precisar ficar esperando até o 3º ano. Genética. Se você acha que genética é aquilo que você viu no ensino médio, você está totalmente enganado. Porque no ensino médio, pelo menos na minha escola, ou no cursinho, eu aprendi muito que genética é aquele negócio de ervilha amarela, ervilha rugosa, e não tem nada disso. No final, genética, pelo menos nessa área que a gente estuda genética geral, toda do corpo, e depois a gente foca um pouco mais na genética das patologias bucais, que é o caso do lábio leporino e essas coisas, você aprende desde um cromossomo até quando que uma alteração causada neste cromossomo pode levar a tal coisa. Então você tem toda uma linha, não é só aquele negocinho de X de azão, azinho, 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 não é só isso, tem muito além disso. Então eu diria que a genética do ensino médio não é nem 10% do que é a genética numa faculdade. E eu odeio muito.
Informática. Informática é outra matéria que a gente tem, essa já é semestral, significa que você faz ela durante 6 meses, os 6 primeiros meses ou o primeiro semestre, e fechou ela, você tá livre dela. Bom, informática, o que a gente aprende? O nome completo é Informática para Gestão Acadêmica. E nessa, a gente aprende especificamente a mexer com computador no sentido de programas como Access, Excel, Word, PowerPoint, ou seja, fazer apresentações, editar textos, criar banco de dados, coisas assim que eles acreditam que a gente pode acabar usando nos 5 anos de graduação ou então num consultório mais adiante. Bom, outra matéria, bioética. Bioética também é semestral, os 6 primeiros meses de graduação, né? E ela vem para mostrar pra gente as grandes questões, né, relacionadas às áreas da saúde, que todo profissional da área da saúde enfrenta uma hora ou outra. Então em bioética nós estudamos casos e também debatemos, né? Aconteceu algumas vezes, de estudarmos casos como o aborto, como experimentos em animais, experimentos em seres humanos, tudo isso para dar um pouco mais o ponto de vista mais social ao profissional da saúde, ao profissional dentista, né? Bom, metodologia científica. Metodologia científica também é semestral. Nessa matéria a gente aprende o que é um TCC, o que é uma tese, o que é uma dissertação, o que é um congresso, coisas assim, coisas mais voltadas para quem gosta de pesquisa, para quem quer seguir nessa área. Então a gente viu como se edita um texto nas normas da ABNT. Então, para quem gosta mais da área de pesquisa, é uma matéria mais interessante que está diretamente envolvida com isso. A próxima matéria é histologia e embriologia, aqui na Odonto de Araraquara, da Unesp. Embriologia e histologia é a mesma matéria, que é administrado por 2 professores, né, que são os chefes. Histologia, os 6 primeiros meses, você vai ver tecido conjuntivo denso, frouxo, modelado, tecido não sei o que, todos os tipos de tecido ósseo, todos os tecidos que dão suporte para o corpo humano, você vai aprender, você vai ver todos, geral, então não é só dente, não é só pele, você vai ver músculo, você vai ver neurônios, tem uma aula de neurônios, eu acho incrível. Aí depois, nos outros 6 meses que vai começar a partir de agora, embriologia, vê mais uma ação do feto, do embrião, do pré-embrião, como são formados os folhetos, aí tem uma parte mais específica no final desse ano agora, que você vai ver como é formado a região de cabeça e pescoço, mais especificamente mandíbula, maxila, que é onde surgem os principais problemas, como lábio leporino, fissura lábio-palatina. Então é uma matéria que eu ainda não sei muito o que falar dela, porque por enquanto a gente só teve mais a parte de histologia, não de embriologia, que foi o estudo dos cortes, né? O regime da Unesp. Bom, o regime daqui da Unesp de Araraquara, especificamente ao é integral. É integral, não tem jeito, é maçante, você vai entrar às 7h30 da manhã, 7h45 vai sair meio-dia, depois você vai entrar às 2h ou 1h45, dependendo do dia e da matéria, e vai sair 5 horas, pelo menos. Então, vai ter dia que você vai entrar às 10, vai ter dia que você vai entrar às 7, só que vai ter dia que você vai sair às 4 e vai ter dia que você vai sair às 6. Então, vai depender muito do dia, vai depender dos professores, da matéria. Se a matéria for aquelas matérias pesadas, vai demorar mais. Se for uma matéria mais leve, geralmente o professor acaba antes. Então, já aviso, é pesado, é muito pesado, especialmente aqui, porque aqui os professores é um curso que é difícil, não é fácil, é o primeiro semestre ainda e eu já tô sofrendo, porque é difícil, não é fácil. É uma área médica, é uma área da saúde, como tal vocês têm que saber tudo do corpo humano, e os professores cobram exatamente isso. Bom, materiais, vocês devem estar se perguntando, tem alguma lista de material, tal? Bom, se vocês estão pensando naquelas listas de materiais caríssimas, de demais faculdades, de instrumentais, micromotores, blá blá blá, por enquanto não. Essas coisas são pedidas a partir do 2º ano aqui na Odonto de Araraquara. O primeiro ano é só básica. É só básica no sentido de anatomia, fisiologia, bioquímica, as matérias que eu já expliquei no primeiro semestre e as que vão vir agora no 2º semestre. Bom, então o que eles pedem? Eles pedem óculos, luva, gorro, máscara e jaleco. Jaleco, 2 tipos. O jaleco de laboratório, clássico, que o pessoal chama de avental, e o jaleco de clínica. Bom, esse é o jaleco clássico, ou avental, que é usado nos laboratórios de bioquímica, de fisiologia, anatomia. Os professores vão pedir e tem que ter. Se não tiver, não entra, não assiste aula. Tem que ter. Esse é o classiquinho. Deve estar em uma média de R$70, R$80. Já faz tempo que eu tenho o meu. Mas é bom. Se você vê que passou, que vai fazer faculdade, já é bom correr atrás. Não enrolem. Porque meus amigos foram comprar isso daqui 2 meses depois de começar as aulas. Demorou 3 meses pra ficar pronto. E professor bravo porque queria dar aula e não tinha. Então, esse daqui já é o jaleco de clínica.
A gente usa eles na matéria de saúde coletiva, quando a gente acompanha o pessoal do 5º ano. Ele tem que ter gola padre, que é essa fechada aqui no pescoço, e punho fechado também, que é pra gente poder auxiliar. Como eu ia dizendo, esse jaleco é mais usado assim, a gente usa mais eles nas clínicas, então, e dependendo da atividade também você pode usar ele em laboratório, caso você precise ou esqueça o outro, mas o importante é sempre ter os materiais que eles pedirem. Os demais instrumentais que vão vir ano que vem, eu posto vídeo pra vocês também. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, agradeço quem tá aí assistindo, porque eu acho que esse vídeo deve ter ficado bem longo. E eu já aviso, é difícil, mas não é impossível, dá pra fazer, é só se empenhar. Eu consegui, eu não tive um estudo dos melhores, eu consegui, eu passei, eu tô conseguindo tirar nota. Curtam, compartilhem e até a